nos comentários. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Agustín Almendra. Caso você não saiba, é um volante argentino de 22 anos de idade que pertence ao Boca Juniors e, de acordo com a ESPN lá da Argentina, seria um dos alvos do Ronaldo para o Cruzeiro na próxima temporada. Realmente uma notícia que me pegou de surpresa, acordei nessa manhã agora da sexta-feira e deparei com essa notícia, eu fiquei em choque, né? Falei, nossa, realmente é um bom nome, um bom jogador e que, além disso, tem 22 anos e está em reta final de contrato. Um jogador muito bom, com passagens por todas as categorias de base da seleção brasileira e meio que, da seleção argentina, né? Melhor dizendo. E meio que está em um litígio com o Boca Juniors, porque, no caso, ele não tem uma boa relação com o técnico. Desde a temporada passada, o volante não joga com frequência. Então, assim, o Super Sports trouxe uma matéria bem interessante falando sobre isso, e eu lembro que ele foi especulado no meio da temporada, nessa janela de agosto, em alguns times do Brasil, como por exemplo no Santos, que era um dos interessados, mas como na ocasião ele ainda tinha um contrato de mais 9, 10 meses com o Boca Juniors, acabava que ficava um pouco inviável pensar nessa sua saída de graça. Ele foi oferecido para outros times do México e também do Brasil, porém, no caso, não teve sucesso. Chegou até a debater uma transferência, né, para o Santos, mas acabou não acontecendo. E agora surge o Cruzeiro como um dos interessados e eu vejo como uma boa possibilidade de sair um acordo, tá? Porque, para você ter uma noção, o contrato dele vai até junho de 2023, ou seja, a partir de janeiro, daqui 2 meses basicamente, o Cruzeiro poderia sentar com o Agustín aí, o Almendra, para debater, né? Vamos assinar então um pré-contrato e quem sabe até mesmo chegar a um percentual, um acordo aí com o Boca Juniors para liberar o jogador 6 meses antes desse fim do contrato. Porque, igual eu falei para vocês, se fosse um atleta que nessas condições, né, 22 anos de idade, passagens por todas as categorias de base da seleção argentina e jogando com muita frequência, seria impossível imaginar o jogador no Cruzeiro, mas não é o que está acontecendo. Para você ter uma noção, nessa temporada 2022 ele jogou apenas 2 partidas, jogou aí pouquíssimos minutos, né? Jogou 7 minutos contra o Rosário Central, no caso aí foi no dia 2/20, então ali tem quase 6 meses, né, nessa partida. E também outra ali, no caso, contra o Colón, no dia 13 de fevereiro, então você vê que tem muito tempo, né, que o cara não joga com frequência, então tá bem para escanteio mesmo lá na equipe. Ano passado foi a melhor temporada dele, 33 partidas, 4 gols e 2 assistências. Ele surgiu na base do Boca Juniors no Sub-16 e no profissional em 2018, quando ele tinha apenas ali 17 anos de idade. Fez em 2018 até 2020 mais de 34 partidas, 2 gols e 2 assistências. Pelo Boca Juniors, quase 70 jogos com 6 gols marcados e outros 4 passes. Então, um bom jogador, bom nome também. Atleta que jogou o Mundial Sub-20 em 2019 pela seleção argentina, o Sul-Americano Sub-17 também em 2017, com 4 partidas naquela ocasião. Um volante aí que, no caso, seria aquele cara mais para marcação, com uma boa chegada dentro da área. Até pelos números dele dá para ter uma ideia, né? Ano passado, 33 partidas, 4 gols e 2 assistências. Não é aquele volante que vai ficar ali na beirada da área, sem chegar dentro da pequena área. É um bom nome, sim, para a próxima temporada. E só lembrando, de acordo com o portal aí, o Transfer Market, ele está avaliado em 4 milhões de euros, ou seja, algo próximo ali dos 20, 22 milhões de reais, que seria se o Cruzeiro tivesse que, né, pagar para tirar o jogador do Boca Juniors, algo próximo nesse sentido. Então poderia ser um valor baixíssimo que o Cruzeiro adquirisse os seus percentuais, os seus direitos econômicos. Então, assim, eu vejo que seria realmente um excelente nome para o Cruzeiro na próxima temporada. Fiquei até surpreso, porque eu trouxe aqui uma lista de jogadores que estão em reta final de contrato, inclusive vou deixar na tela final, mas não tinha olhado para esses grandes times porque eu pensei que não teria muita coisa boa, né? Porque acabou que esse caso aí dele não ter uma boa relação com o técnico do Boca Juniors, também meio queimado com a torcida, com a diretoria, ajudou demais essa questão. E eu vejo que, apesar de ser um jogador do Boca Juniors, não teria um salário baixo, mas nessas condições em específico, eu acho que seria um baita negócio para o Cruzeiro para a próxima temporada. E você já tinha ouvido falar a respeito do Almendra aí, jogador de apenas 22 anos de idade, que estaria livre no contrato para assinar com o Cruzeiro na temporada de 2023. Apesar de que nesse momento parece ser difícil, mas não é tão assim, se você for analisar friamente, né? Ainda mais se eles tiverem desejo dessa volta ao clube. Outro que eu acho muito bom, o Lucas Silva, tá? Um jogador que tem aí 29 anos de idade, vai completar 30 no mês de fevereiro e, na minha opinião, um baita jogador aí pro Cruzeiro no ano que vem. Tem muita gente que fala que ele não tá indo no Grêmio, você não tá nem sendo titular no Grêmio na Série B, não vai jogar no Cruzeiro. E assim, eu discordo completamente, tá? Porque até ano passado ele era o grande craque aí do Grêmio, mesmo naquele ano rebaixamento, né? Ele fez 48 partidas, 3 gols e 3 assistências. Foi o ano mais artilheiro dele desde quando surgiu, né? No caso,
pelo profissional. Então, ele, no caso pelo Grêmio, se destacou aí em 2020 e 2021, com quase 100 partidas pelo clube. Nesse ano, realmente, ele perdeu a titularidade, basicamente naquele jogo ali contra o Cruzeiro e Grêmio, no Independência, foi o último jogo que ele foi titular. 31 partidas, um gol marcado. Agora, com a volta do Renato Gaúcho, tinha uma expectativa dele voltar a ser o titular, que ainda não concretizou nessa confirmação aí de ser o titular absoluto. Tem contrato com o Grêmio ainda por mais uma temporada, mas esse caso aqui também se assemelha ao do Lucas Romero. Se ele quiser voltar, o Grêmio também não tiver interesse em abrir mão desse um ano ainda de contrato, que vai até o final de 2023, e o Cruzeiro tem interesse, poderia dar certo. Mas o Lucas Romero tem um salário bem mais alto, de acordo com algumas especulações, seria próximo dos 500 mil por mês. Então, realmente um valor muito fora da realidade do Cruzeiro. Acho que no máximo, pro ano que vem mesmo, uns 300, 350 mil, porque não é tão inviável assim, tá? Se você for falar de 350, não é totalmente fora da realidade se for para uma peça extremamente importante pro Cruzeiro. Por exemplo, o Rafael Cabral na Série B ganhava isso, 300, 350 mil por mês, e pro ano que vem vai ter um salário que, de acordo com o Nicolau, também vai ser ampliado, e no caso até o final de 2024 ou 2025, tem que confirmar isso ainda, e um salário aí próximo dos 450 mil por mês, depois de propostas do São Paulo e da Sampdoria da Itália. Mas quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Lucas Romero, que o último ano dele pelo Cruzeiro, em 2019, jogou até o meio da temporada, 18 partidas, 2 assistências, e 2017 e 2018, naquela volta dele ao Cruzeiro, ele fez um total aí mais de 75 partidas, 2 gols e 4 assistências, sendo campeão da Copa do Brasil de 2017 e o de 2018, né, além do Campeonato Estadual de 2018 também. Dando sequência aqui no vídeo, temos agora ali mais alguns pontos que eu quero comentar com vocês. Um nome que, quando eu olhei, eu até fiquei na dúvida. Falei, gente, mas será que eu trago esse nome? Será que não? Que é no caso do ponta Welber, aí que vem se destacando bastante pelo Yokohama Marinos do Japão. Clube que é do Manchester City, tá? No caso, o ponta que saiu do Cruzeiro em 2017, sempre teve aqueles altos e baixos, né? Pela Raposa começou a jogar desde 2011, ficou aí um pouco mais do que 7 anos no clube profissional, foi emprestado por Sport, Curitiba em 2014, 2015, mas fez parte do Cruzeiro aí campeão brasileiro de 2013 e 2014, além da Copa do Brasil de 2017. Pelo Cruzeiro, no total, aí foram quase 200 partidas, né, pelo clube, e marcou aí seus 14 gols e outras 17 assistências. Depois se destacou bastante pelo Bahia em 2018, 2019 e 2020. 162 partidas pelo clube baiano, com 19 gols marcados e outras 16 assistências, e foi para o Japão. A grande questão é que ele tem contrato ainda com o Yokohama por mais uma temporada, tá? Mas é um jogador que eu ficaria de olho. Eu acho que pela questão da idade não seria um problema. Ele acabou de completar 30 anos de idade, e pelo Japão, do Yokohama lá no Japão, nessa temporada, fez 33 partidas, 5 gols e 6 assistências. Ano passado, 41 jogos, 6 gols e 10 assistências também. Então, excelentes números por lá. O jogador aí revelado na base do Cruzeiro. Igual eu falei, quando eu olhei o nome, eu falei, não, o Welber não tá muito bom não, né? Fui olhar e realmente vivendo uma fase excelente no Japão. E a situação do Cruzeiro financeira é essa, né? Ao mesmo tempo que pode pensar num grande reforço, não podemos descartar um jogador que você fala, nossa, mas esse cara aqui não seria titular absoluto. Mas se você olha ali, você vê que ele tá vivendo uma boa fase. Assim como foi o primeiro reforço, né, pro próximo ano, o zagueiro Neres, que é exatamente isso. Não é um cara que tem muito nome, mas quando você vê os últimos jogos dele, realmente ali parece ser uma boa opção, tá? E outro aqui nesse vídeo, que até foi especulado, eu até queria falar dele aqui, porque eu acho que é o grande nome ex-Cruzeiro aqui nesse vídeo, que é no caso do Marinho, 32 anos de idade, jogador aí do Flamengo, que tem sido reserva nessa atual temporada, apesar de que nessa reta final aí do Flamengo, focando na Copa do Brasil, da Libertadores, como ele é o reserva imediato, acabou ganhando um pouco mais de espaço. Tem até aqui 40 partidas, 6 gols e 6 assistências. O Flamengo pagou um pouco mais de 7 milhões de reais para tirá-lo do Santos no início dessa temporada. Então, um salário aí próximo dos 500, 600 mil por mês, aí que eu vejo que complicaria bastante essa questão, e eu não acredito que ele possa voltar, tá? Só lembrando que o contrato dele é de mais uma temporada, até o final de 2023. Eu acho que é uma opção viável a partir de 2024 para pegar o jogador livre, tá? Porque não acho que o Flamengo vai abrir mão do Marinho também, porque nessa reta final do ano, igual eu falei para vocês, ele ganhou um pouco mais de espaço, tanto que nos últimos 7 jogos do Flamengo ele jogou em 5, sendo 3 como titular, então aí complicaria um pouco, porque até umas, sei lá, 2 meses atrás, o Marinho jogava pouquíssimas vezes e poderia ser mais viável, mas eu nem vou falar muito dele porque eu acho que não seria tão viável assim pro ano que vem, tá bom? E outro aqui nesse vídeo, o Ramon Ábila, ele que tem 33 anos, centroavante, que eu fico na dúvida, não sei se seria uma boa, se não, é um cara que voltou a fazer uma boa temporada em 2022 pelo Colón. Ele tem 45 partidas nesse ano e 13 gols marcados
uma assistência. Tem 33 anos de idade, eu acho que é o limite, né, do que o Ronaldo poderia pensar em contratação. E no caso, ele que saiu pelo Cruzeiro em 2016, 2017, foi importante em 2016 para salvar o Cruzeiro do rebaixamento. Ele fez 12 gols em 28 partidas. Em 2017 ele participou do time campeão da Copa do Brasil, 32 jogos, 13 gols marcados, foi um pouco mais de 60 jogos pelo Cruzeiro, 15 gols e uma assistência. Saiu porque o Mano Menezes não deixava muito ele como titular, não era a característica que o Mano gostava. Poderia ter tido uma passagem muito mais vitoriosa, muito mais longa, né, pelo clube, que infelizmente acabou não acontecendo. Depois disso ele passou pelo Boca Juniors, 3 temporadas por lá, marcou mais de 30 gols pela equipe em 62 jogos, jogou também nos Estados Unidos na temporada passada, onde ele foi mal, né, eu diria 25 partidas, apenas 5 gols, e agora recuperando um bom futebol no Colón. A única questão que eu achei até estranho, o contrato dele pela equipe do Colón da Argentina é até dezembro de 2025, um contrato muito longo, né? Ele vai estar com 36 anos de idade quando encerrar esse contrato. Então, eu só vejo o Ávila viável se ele aceitasse uma redução, né? Não sabemos o salário dele, mas eu não acho que ele ganha $500 mil no Colón da Argentina, tá? Não acho que chega a isso tudo. Mas se fosse uns 350, 300 mil, que é o número máximo que eu vejo o Cruzeiro contratando, eu acho que seria uma boa opção sim, tá? Tá aí com 33 anos, até pensei que ele já estaria com 34, 35, mas tem aí 33. E outro aqui para terminar o vídeo, esse que também acho viável, entra igual no caso que eu vejo ali do Lucas Romero e do Lucas Silva, que é no caso do Diogo Barbosa, lateral esquerdo, 30 anos de idade, que viveu uma fase excelente aqui pelo Cruzeiro em 2017. Campeão da Copa do Brasil, titular absoluto, ele fez 50 alternativa. Teve outros inscritos aqui, igual o Bernardo Pereira, perguntou aí do Daniel Ruiz, camisa 10 do Milionários, né? Que no caso seria um bom nome, por exemplo, para aquela jovem promessa, né? Podemos dizer assim, mas que não seria barato. Eu realmente não conhecia o Daniel Ruiz. Ele tem, no caso, apenas 21 anos de idade, um valor, de acordo com o Transfer Market, de 4,5 milhões de euros. Ou seja, algo próximo ali dos 20 a 30 milhões de reais, se você fosse para negociar, né? Então, realmente complicaria bastante por conta dessa pedida. Acho que, sei lá, 20 milhões de reais já ficaria totalmente fora da realidade. Imagina 30, 35, então é complicado imaginar. Porque o Cruzeiro, se tivesse, por exemplo, não tivesse já algumas receitas comprometidas, como eu disse aqui nesse vídeo, ou, por exemplo, se não tivesse transferência para ser pago, aí sim poderíamos imaginar um Ronaldo tirando ali, uns 20, 25 milhões de reais para trazer um jogador que pode ter um potencial de revenda no futuro, por exemplo, igual o Daniel Ruiz aqui, que tem apenas 21 anos de idade. Mas para o ano que vem, eu acho que nesse primeiro ano de Série A, não devemos ter contratações nesse sentido, e é algo que já era de se esperar, né? Porque o Cruzeiro não pode cair nessa mesma armadilha de voltar para a Série A e querer gastar rios de dinheiro, né, que ainda não tem. Nesse ano, o colombiano aí fez 16 partidas com 2 gols e 3 assistências. Jogou aí 16 das 18 partidas possíveis do Milionários no Campeonato Colombiano. É convocado para a seleção da Colômbia, tanto no principal quanto também na equipe de base. É um dos grandes craques do time sub-20 e está aí se destacando bastante nesses últimos anos. E até teve outro aqui também, no caso o Matheus Lucas Miranda, que falou do Lucas Orelhano, né, jogador que já tinha sido especulado no Cruzeiro no início do ano, e eu estava até olhando, né, no início do ano ele estava avaliado em algo próximo dos 4, 5 milhões de euros. Agora já está sendo avaliado em 8 milhões, ponta aí do Vélez, 22 anos de idade, porque tem vivido, né, no caso, uma excelente temporada até aqui. No Campeonato Argentino tem 22 partidas com 3 gols e uma assistência de acordo com o Gol, e na temporada com quase 10 gols marcados também, muito melhor do que no ano anterior. Então realmente já ficou um jogador totalmente fora da realidade, 40, 45 milhões. Eu acho que realmente no Brasil, para alguém pagar isso, só o Palmeiras ou o Flamengo. O Cruzeiro ainda não deve fazer loucuras, então o Lucas Orelhano aí ficaria bem complicado. Vocês deixaram esses 3 vamos, eu achei uma boa também, uma excelente análise aí do Diego Zabala, né, no caso ponta aí uruguaio, que estaria livre no mercado, 31 anos de idade. E caso você queira ver, eu já trouxe esse vídeo aqui falando justamente sobre isso, no caso sobre jogadores que estariam livres no mercado sul-americano, que poderia chegar de graça no Cruzeiro. Vai lá dar uma olhada nesses 4 nomes, além também desse outro aqui com algumas opções do futebol dos Estados Unidos, que quem sabe, né, o Cruzeiro fazendo, no caso, de acordo com o Everton Guimarães, mandando olheiros para observar jogadores do futebol dos Estados Unidos, e também, de acordo com torcedores.com, o Cruzeiro mandando olheiros para o futebol sul-americano. Então, dando sequência aqui, quero falar sobre 2 nomes que ainda está sendo especulado no Cruzeiro, tá? Que eu trouxe aqui nessa semana e quero comentar aqui um pouco mais com vocês. Primeiro, o Gabriel Barros, que eu havia trago aqui no último sábado, né? Que o Cruzeiro
tem interesse aí na contratação do jogador, no caso aí, de acordo com o portal Conexão Celeste, o atacante que tem apenas 20 anos de idade e já foi especulado por vários times do Brasil, tá? No caso, alguns times do próprio estado de São Paulo, né, que vem monitorando de perto o destaque do jogador do Ituano. E ele que é ex-Flamengo, já teve passagens pelo Flamengo em 2020 e 2021. Pelo time principal ele entrou em apenas 4 jogos, todas elas em 2021, mas pela base até que deixou uma boa impressão. No total foram 34 atuações, com 6 gols e também outras 4 assistências. Um número assim que para um ponta esquerda não é tão ruim, até porque no Flamengo ele chegou sob muita expectativa, né, por conta que ele estava vivendo uma fase muito boa com o Ituano, chegou a ter inclusive convocações para a seleção de base, mas acabou que pelo Flamengo não teve uma sequência e esse foi o primeiro ano desde quando ele voltou da equipe carioca para o Ituano, 33 partidas, 6 gols e 2 assistências. Jogador de apenas 20 anos de idade, lá de São Paulo, surgiu aí na base do Ituano desde muito jovem mesmo, desde o sub-15, né, de acordo com o Gol, ele já estava lá na equipe, então tem uma identificação forte e não temos uma ideia de quanto que valeria o jogador. De acordo com o Transfer Market, está avaliado em algo próximo de 3 milhões, 4 milhões de reais. Eu não acho que estaria tão fora da realidade, mas eu vejo que o Ituano iria pedir um valor bem mais alto, sem sombra de dúvidas, porque vocês sabem, né, que atacante aqui no Brasil é extremamente valorizado, até o Ituano mesmo que já vendeu o Martinelli, né, em 2019 para o Arsenal, então eu vejo que eles têm uma expectativa muito grande também em fazer um dinheiro com o Gabriel Barros. Na minha opinião, uma boa opção sim. É claro que tem que ver como que seria. O melhor dos mundos seria o Cruzeiro pegar ele de empréstimo e ter uma opção de compra já fixada, mas será que o Ituano toparia fazer isso? Tem toda essa questão também, e é uma contratação que estaria dentro daqueles princípios da SAF, podemos dizer assim, né? Por exemplo, 20 anos de idade, um atacante que chega de um time que ninguém conhece, nossa, todo mundo sabe quem que é o Gabriel Barros. Não, realmente difícil, até por ser um jogador do Ituano que está surgindo agora, então não vai ser grandes nomes que nós podemos esperar para o ano que vem. Assim também como outro nome que eu vejo que é a cara do Cruzeiro, o SAF, que é do Juninho Capixaba, né, jogador aí de lateral esquerdo, 25 anos de idade, que até mesmo outros times do Brasil, de acordo aí com o Nicola, tem interesse também na sua contratação. O bom dessa história é que assim, o jogador tem 25 anos, não tá, na minha opinião, velho, né, tá numa idade bem bacana, tem até uma chance de ter uma revenda no futuro e tem contrato com Fortaleza de empréstimo até o final desse ano e vínculo em definitivo com o Grêmio. Porém, esse vínculo em definitivo com o Grêmio vai até março de 2023. Ou seja, faltando aí menos de 6 meses já para terminar o seu contrato, ele já pode assinar um pré-contrato com quem bem ele quiser. O Fortaleza tem conversas, né, para ele continuar para o ano que vem, por conta da temporada muito boa até aqui. Foram 53 atuações, 1 gol marcado e 8 assistências. Aí eu vejo que poderia complicar se o Fortaleza mesmo quer realmente fazer essa proposta e quiser continuar com o jogador para o ano que vem, porque eu vejo que até a equipe mesmo do Fortaleza tem uma condição para oferecer um salário maior para ele, até por conta de ele já ter demonstrado resultado nesse ano. E será que o Cruzeiro toparia fazer um leilão para ver, nossa, eu vou pagar mais para você? Ah não, pega um valor como luvas, né, porque ele vai estar livre, então pega ali 100 mil, por exemplo, de salário, mais 80 mil de luvas por mês. Eu acho que o Cruzeiro não vai cair nessa, mas se for ali livre de contrato, não custar um salário absurdo, eu vejo que pode ser sim uma excelente alternativa para o Cruzeiro. Ele que, para falar a verdade, eu lembro muito bem dele em 2017, 2018 pelo Bahia, pelo Grêmio, mas ele acabou sendo muito queimado pelo Corinthians, né? Eu lembro que, nossa, pelo Corinthians em 2018 e pelo Grêmio em 2019, eu pensava que ele era muito ruim, já estava com 28, 29 anos, eu tinha realmente esquecido dos últimos 3 anos dele pela equipe do Bahia e agora no Fortaleza, né? Se você for pegar de 2020 até o final desse ano, até agora que eu estou gravando esse vídeo, foram mais do que 145 atuações, com 5 gols marcados e incríveis 27 assistências, números muito altos mesmo em 3 temporadas, 2 anos pelo Bahia e agora pelo Fortaleza. Um bom nome, na minha opinião, para substituir o Matheus Bidu, tem mais experiência, 2 anos só de diferença e poderia chegar de graça no Cruzeiro, ao invés de pagar 6 milhões de reais pelo Matheus Bidu. Quero que você deixe aqui embaixo o que você acha desses 2 nomes, se você acha que é uma boa opção, né, para o Cruzeiro para a próxima temporada.